Pessoal, tudo bem? Rafael por aqui. Esse vídeo vai ser com o intuito, né, de falar também dessa questão do coronavírus, mas pegar um assunto que eu entendo que principalmente no nosso meio de oficina, né, seja elétrica, mecânica, de manutenção automotiva, pouco é falado. Não vou entrar nessa questão de transmissão, o que nós temos que evitar, porque isso aí, por mais que muitos não estão fazendo ou estão fazendo pouco ainda, mas todo mundo já sabe, né, essa questão. Que eu quero entrar num papo com vocês é sobre a questão financeira das oficinas. Mais ou menos de como a gente, aqui na elétrica, Rafael, como que a gente lida com essa questão, como a gente vai lidar com essa questão bem específica, né, que ninguém esperava isso. E até mesmo de como, né, uma dica nossa aqui para os nossos parceiros de como passar por essa questão para não correr o risco aí de ter a sua oficina fechada, entendeu? Porque prejuízo não tem como. Prejuízo financeiro vamos sim ter. Porém, algo que eu tenho muito certo, né, e conversando com alguns amigos a gente fala muito isso, é que com certeza vai passar. Uma situação dessa não tem como permanecer para sempre. Então vai se passar. Então a questão é como nós vamos nos portar diante disso para que quando isso passar nós venhamos estar bem, né, com a nossa saúde íntegra e também financeiramente bem, para a gente que depois disso passar a gente consiga tirar algum proveito disso em questão de aprendizado e também como vai ficar nossas finanças em relação a isso. Beleza? Então vamos lá. Algo que não sei se todos sabem, né? Eu vou falar de uma forma bem geral, tá, pessoal? Bem genérica, vamos dizer assim. Não quero me aprofundar também demais, mas algo bem básico. Então, caso você não venha fazer o básico, vou falar algo básico e alguma coisa um pouco meio genérica, né? Então aí vai depender do seu tipo de comércio, se você tem funcionários, quantidade de funcionários que você tem. Então isso aqui é uma dica para você se atentar a finanças da sua empresa, tá? Porque principalmente você tem funcionário, né? Se você não tem funcionário, a sua vida financeira, as suas decisões vão impactar diretamente na sua família, tá? E se você tem funcionários, a coisa fica mais séria, porque acaba que a forma que você lida com as finanças da sua empresa vai impactar diretamente em outra família. Então é algo muito sério, tá? Então vamos lá. As projeções aí, né, dos mais otimistas é que o comércio, vou estar falando aqui questão de estar aberto ou não, mas em relação a estar aberto ou não significa que você vai ter o mesmo faturamento, tá? Com certeza o faturamento vai ser bem mais baixo, bem mais baixo que o normal, tá? Mas os mais otimistas dizem que nós vamos ficar aí praticamente fechados, né, 15 dias, um mês, tá? Então os mais otimistas 15 dias, um mês. Em relação nível Brasil, em relação a essa situação ficar crítica dessa forma, num caso jogando de uma forma um pouco extrema, mas caso isso se propague muito rápido pode piorar, é 3 meses. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui dentro disso? O primeiro é o seguinte: vocês, em tempos de crise ou não, tá? Vocês têm que saber qual que é o custo fixo da sua loja e até mesmo ter o custo fixo da sua loja e ter mais ou menos, tá? Pelo menos mais ou menos uma questão de faturamento. Então, você tem que ter mais ou menos essa ideia, tá? Então, isso é o básico do básico em momentos de crise ou não. Mas falando bem especificamente desse ponto do coronavírus que nós estamos passando, então você tem que pensar, como diz o Flávio Augusto, né, disse numa live dele, ele disse o seguinte: pense de uma forma otimista, pense numa coisa boa, porém você tem que estar preparado para uma coisa ruim, para o pior que pode acontecer. Então, sendo otimista, você pensa daqui 15 dias, ok? Pense nisso. Porém, você tem que estar preparado para ficar 3 meses, vamos dizer aí uma questão extrema, sem entrada nenhuma. Então o que você tem que saber? Tem que saber em médias a sua entrada, que é o básico, e também a sua despesa. E agora já falando, né, vamos entender que a gente não tem entrada nenhuma, vamos levar nesse contexto. Então você tem que saber
mas você tem que saber, mais ou menos não, você tem que saber quanto que é a sua despesa fixa. Aqui ó, eu acabei de fazer, né, não vou entrar em detalhes, questão de valores, que está separado. Esses aqui ó, tem menos boletos, são os boletos desse mês ainda, boleto de março, então eu tenho mais 3 boletos esse mês. Isso estou falando de conta aqui da loja, questão de fornecedor, sem entrar na questão de água, luz, os outros vão entrar aqui, mas sem entrar na questão de funcionário. No meu caso aqui, o meu primo trabalha comigo, Edwin, então sem entrar na questão do salário dele, ok? E também do meu, né? Então é questão de boleto, ok? Então aqui ainda tem 3, mês que vem, mês 4, tem todos esses aqui, que, igual eu falei, não vou entrar em contexto, né? Mas já estão anotados aqui. Então mês que vem tem todos esses boletos aqui, eu não cheguei a contar. E depois, alguns boletos que já estão pagos, ok? E no próximo mês, que seria o terceiro mês, né? Que não vai dar 90 dias certinho, tenho esses aqui. Então aqui, ó, somei todos, então eu sei aqui quanto só de boleto eu tenho que ter. Depois eu somei com as minhas despesas fixas, que são elas aluguéis, água, luz já tá ali, ok? São aluguéis, isso não vai entrar na minha vida pessoal, tá? Que seria seguro de carro, essas coisas. Seria aluguel, seria a questão do salário do Wesley, essas questões. Então aqui eu já tenho em mente quanto de dinheiro, querendo ou não, eu tenho que ter em caixa. Lógico que, no caso extremo, eu vou escolher quem tem um juros menor, que eu não venha pagar, questão de água e luz. Isso eu deixo de pagar, porque bem provável que vai ter uma isenção, essa questão toda. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, que vocês têm que pegar pelo menos as suas contas, saberem mais ou menos quanto que vocês precisam ter em caixa. E aquela outra questão, eu já sempre me programei em relação a ter um fluxo, uma reserva de emergência, seja é coisa pessoal. E nessa hora aqui, né, porque não adianta nada você saber quanto você gasta e você não ter um fluxo uma reserva de emergência. Se você tem, ótimo, faz esse básico, soma suas contas, você vai ver se você vai ter entrada ou não. Porque se você tiver, você fica mais tranquilo. Se você não tiver, você já sabe que você já vai ter uma dívida. Então, você, a partir de hoje, a partir de agora, a partir do momento que você fizer, você já vai reduzir os seus gastos, já vai começar a cortar algumas coisas. Ok? Igual o pessoal vai ficar em casa, evita de fazer muita compra fora, faz com que tenha em casa. Essa questão de sair comprando mundos aí no supermercado, não faça isso, não precisa disso. Ok? Mas, e o que eu queria deixar o próximo passo é essa questão que você tem que... Sim, o vídeo cortou, mas vamos lá, vamos continuar. Então eu queria, no primeiro momento eu queria deixar essa questão, que vocês têm que ter ciência da entrada que vocês têm, vocês têm que ter ciência também da saída, tá? Dos custos que você tem que ter, beleza? E agora algo bem prático, um pouco do que eu tenho feito e algo que vocês também podem fazer para resolver essa questão de imediato, ok? De imediato. Renegociar ou até mesmo cancelar máquinas de cartão. Eu até então tinha 2 máquinas, coincidiu, eu tive problema com uma, aproveitei e já cancelei. Então, uma máquina de cartão. Então, isso já é uma redução de, em média, R$200 mensais de taxa e de aluguel dessa máquina. Beleza? Aluguel da maquininha. Aluguel da loja. Entra em contato com o pessoal, tenta renegociar, tenta baixar, ver o que você pode fazer, como a entrada vai diminuir, já talvez se o seu local é pequeno, já tenta olhar um outro local, mas aí você vai ter que colocar na ponta do lápis quanto que é o custo de você fazer essa mudança. Então essas coisas são algo para diminuir as suas despesas, beleza? Mas a questão que eu quero bater muito nessa tecla é a questão do seguinte, pessoal, nós como empreendedor, nós não podemos deixar de ter uma reserva de emergência. Ah, Rafael, mas quanto que é uma reserva de emergência? Aí vai ter pessoas que vão falar 1 mês, 3 meses, 6 meses. Então isso é muito relativo. Porém, eu te digo, no mínimo, 1 mês você tem que ter. O quase próximo do ideal, 3 meses. 3 meses. Então, pessoal, o dia daqui ao final do ano, ano que vem, quando tudo estiver normal, ou daqui X anos, quando tudo estiver normal, quando alguém passar para você e perguntar, você tem dinheiro?
você vai ter que falar com ela assim: não tenho dinheiro para te dar, para te emprestar nada. Porém, você tem que ter em um CDB, na poupança, guardado em qualquer lugar, pelo menos para compensar a inflação. Você tem que ter pelo menos um valor que pague os seus custos fixos, né? Durante pelo menos 3 meses, pelo menos um mês. Então, se o seu custo fixo, com o seu salário, o seu funcionário, o seu aluguel, for 5 mil reais, então você tem que ter para 3 meses 15 mil reais guardado. Tanto que, se você tiver que mandar o funcionário embora, se o funcionário pedir conta, você também vai ter que pagar ele. Então, você, de qualquer forma, tem que ter uma reserva em caixa. Então, vou finalizar esse vídeo por aqui, para não ficar, não estender demais. Mas eu não quero dar aula para ninguém, tá, pessoal? O que eu quero deixar aqui mais, né, dei algumas sugestões, dei alguns exemplos, mas o que eu quero despertar em vocês é essa importância do cuidado financeiro nas nossas lojas, tá? Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, sigo bastante pessoas aí também no Instagram, então, querendo ou não, eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas, e eu vejo que algumas pessoas já estão um pouco desesperadas com essa questão, e não que eu não esteja. Porém, a partir do momento que você tem um certo tipo de preparo, se você se programou para isso, ou se você, enfim, tem uma reserva de emergência, então chegou uma emergência, então beleza, você fica menos preocupado. Porém, a partir do momento que isso se estabiliza, porque você não tem nada, então eu entendo que fica muito complicado. Então eu queria deixar essa sugestão para você: dá mais atenção às suas finanças, e que Deus nos abençoe. E não se preocupe, isso vai passar, mas porém, tire tudo aquilo de proveito que você puder passar, tirar dessa situação e de todas as outras que você está passando. Beleza? Grande abraço. Se esse vídeo serve para algum amigo seu, não deixe de encaminhar para ele, ou senão marcar eles aí no comentário, beleza? Abraço, tamo junto.